Oi, gente! Eu sou a Priscila. Eu sou a Andressa. E eu sou a Maitiara. E no podcast de hoje a gente vai comentar um pouco sobre sistemas operacionais. O que é um sistema operacional? O sistema operacional é um programa ou conjunto de programas responsável por gerenciar os recursos de um sistema. Isso inclui definir qual programa recebe a atenção do processador, gerenciar a memória e criar um sistema de arquivos, entre outras funções. E os sistemas operacionais, eles servem como interface entre o computador e o usuário, e é em primeiro programado a ser executado quando a máquina é ligada. Ele continua funcionando até que o computador seja desligado, coordenado e controlado todo o processo computacional. Nos primórdios da computação, cada mainframe necessita de um sistema operacional específico devido a arquiteturas e linguagens de máquina diferentes. Com o desenvolvimento de sistemas operacionais de propósito geral, como o CTSS e MUTICs, houve a automação da troca de tarefas e eliminação do trabalho manual de trocar cartões perfurados. Com isso, o MUTIC serviu como base para estudo e desenvolvimento de outros sistemas operacionais, como o UNIX, posteriormente denominado como UNIX. Todos os processos de um computador estão por trás dessa programação complexa, que comanda todas as funções que se impõem à máquina. O sistema operacional ele pode ser visto como um programa de grande complexidade, responsável por todo o funcionamento de uma máquina, desde o software até o hardware instalado. Então, todos os processos de um computador estão por trás dessa programação complexa que comanda todas as funções que se impõem à máquina. Então, Maitiara, fala aí pra gente quais são as funções dos sistemas operacionais. Bora lá! A gente tem gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, sistema de arquivos e entrada e saída de dados. Bastante função, né, Andressa? Sim, tem bastante, hein? Bora explicar pra galera? Bora! O gerenciamento de processos. Então, gente, um sistema operacional multitarefa é preparado para dar ao usuário a ilusão de que o número de processos em execução simultânea no computador é maior que o número de processadores instalados. Cada processo recebe uma fatia do tempo e a alternância entre vários processos é tão rápida que o usuário pensa que sua execução é simultânea. Os mecanismos que efetuam esse IPC são... me ajuda aí, meninas, a lembrar. Sinais, Pipes, Name de pipes, memória compartilhada, sockets. e as trocas de mensagens. Bom, o sistema operacional normalmente deve possibilitar o multiprocessamento. Neste caso, os processos distintos em threads podem ser executados em diferentes processadores. Para isso, ele deve ser reentrante passível de interrupção durante a execução de uma tarefa. Vamos agora para o gerenciamento de memória. O sistema operacional ele tem acesso total à memória do sistema e deve garantir que os processos dos usuários possam acessá-la de forma segura quando solicitado. Muitos sistemas operacionais utilizam a memória virtual, que possui três funções principais. sendo elas garantir que cada processo tenha seu próprio espaço de endereçamento, iniciando em zero, para evitar o problema de realocação. Fornecer proteção de memória para evitar que um processo utilize um endereço de memória que não lhe pertença. Permitir que um aplicativo utilize mais memória do que a fisicamente existe. Bom, e por último, vamos falar agora dos sistemas de arquivo. A memória principal do computador é volátil e seu tamanho é limitado pelo custo de hardware. Assim, os usuários necessitam de alguns métodos para armazenar e recuperar informações de modo permanente. Um arquivo é um conjunto de bytes, normalmente armazenado em um dispositivo periférico não volátil como, por exemplo, um disco que pode ser lido e gravado por um ou mais processos. Os sistemas operacionais fornecem abstração de ARDs para que seus recursos possam ser usados de maneira correta e padronizada. Mas, para ser possível operar um computador, é necessário fornecer também uma interface para que o usuário possa desfrutar dos recursos do sistema. Atualmente, existem dois tipos de interface: a GUI, também conhecida por interface gráfica, e a CUI, interface de linha de comando. Já na interface GUI, o usuário tem disposição de um ambiente de trabalho composto por menus, ícones, janelas e outros itens disponíveis. O usuário interage com o tipo de interface usando o mouse, podendo também utilizar o teclado, teclas de atalho. É possível fazer todo tipo de tarefa usando a interface gráfica, como edição de vídeos e imagem, sendo que somente alguns tipos são muito específicos de tarefas se saem melhor em linhas de comando.
Já a CUI, além da interface gráfica, existe a interface de linha de comando, que funciona basicamente com a digitação de comandos, sendo, neste aspecto, relativamente pouco interativo. Os comandos digitados são interpretados por um interpretador de comandos, conhecido também por shills, bastante comuns em sistemas Unix-like. Já nas classificações de sistemas operacionais, em relação ao seu projeto na arquitetura, temos o núcleo monolítico ou monobloco, que consiste o núcleo em um único processo executando em uma memória protegida as principais funções. Já o micronúcleo ou modelo do cliente-servidor é um núcleo que consiste nas funções mínimas, sistemas de arquivos e gerenciamento de memória. No sistema em camadas, as funções do núcleo irão executar em camadas distintas. No monitor de máquinas virtuais, temos o fornecimento de uma abstração do hardware para vários sistemas operacionais. Em relação ao gerenciamento dos processos, a monotarefa ela pode ser executar apenas em um processo de cada vez. Falando agora na multitarefa. Além do próprio SO, sistema operativo, vários processos de utilizador estão carregados em memória, sendo que um pode estar ocupando o processador e outros ficam enfileirados, aguardando a sua vez. O compartilhamento de tempo no processador é distribuído de modo que o usuário tenha a impressão que diversos processos estão sendo executados simultaneamente, como já dito. No multiprocessamento, o SO, sistema operativo, distribui as tarefas entre 2 ou mais processadores. Já na multiprogramação, o SO divide o tempo do processamento entre vários processos, mantendo o processador sempre ocupado. Quanto à quantidade de usuários que podem utilizar o sistema simultaneamente, temos o monousuário, apenas um usuário por vez, exemplo, o Windows. Este também pode ser acessado por terminais e conexões remotas. Já nos multiusuários, vários usuários utilizam o computador ao mesmo tempo, seja por diversos terminais, seja por conexão remota, como o SSH, exemplos Linux e Unix. Falando sobre o Linux, o sistema GNU Linux é um sistema livre que pode ser facilmente obtido na internet. O Linux é um sistema Unix-like e emprega muitas soluções comuns aos outros sistemas tipo Unix. Ele foi desenvolvido pela iniciativa de um estudante finlandês chamado Linus Torvalds. A principal motivação de Linus foi a decepção pessoal com o sistema Minix. O Linus teve então a ideia de escrever, a partir do zero, um novo núcleo de sistema operacional, também baseado na filosofia Unix, para suprir os problemas que ele via no Minix. Já no Windows, a história começa com o desejo da Microsoft de criar um sistema operacional inovador baseado na Windows NT, lançado em 1993 como o primeiro sistema operacional de 32 bytes da empresa. O Windows NT 4.0, sucessor do NT 3.x, trouxe modificações na interface gráfica e integrou serviços gráficos ao núcleo. Em 1999, o Windows NT 5.0 foi lançado como o Windows 2000, mantendo a estrutura básica, mas adicionando serviços para ambientes distribuídos e de rede. O desenvolvimento do Windows NT segue 5 objetivos principais: confiabilidade, extensibilidade, portabilidade, desempenho e conformidade com padrões como o POSC e certificação C2. Falando agora sobre o Android é o nome do sistema operacional baseado em Linux que opera em celulares, notebooks e tablets. É desenvolvido pela Open Handset Alliance, uma aliança entre várias empresas, dentre elas a Google. O funcionamento do Android é idêntico ao de outros sistemas operacionais. Sua função é gerenciar todos os processos aplicativos e do rádio de um computador para funcionarem perfeitamente. O Android foi impulsionado pela Google para ser operado nos seus próprios dispositivos móveis. Dessa forma, entrou em concorrência com os outros sistemas operacionais dominantes, como a Symbian, a iOS e BlackBerry OS. Uma das principais vantagens do sistema Android é a integração dos serviços Google a partir de uma conta Google, que o usuário já possua. Outra grande vantagem é o Android Market, a loja oficial dos aplicativos, que oferece uma grande infinidade de aplicativos gratuitos. Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Nós aprofundamos um pouco sobre sistemas operacionais para vocês. Vamos ficando por aqui. Até logo e Tchau!